Como projetar uma rede de infraestrutura verde? Salve, salve! Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nina. Primeiro, critérios para identificação de locais com potencial para infraestrutura verde. Então, são vários critérios. O primeiro deles é o tamanho. A importância para a preservação da natureza aumenta com o tamanho. Quanto maior, melhor. Então, se você tem uma área verde grande, é um critério importante para que você estabeleça infraestrutura verde. Diversidade é uma área com uma grande variedade de espécies, variedade genética, variedade de habitats, enfim. Naturalidade, quanto menos modificado, alterado, melhor. Representação, comunidades naturais que não estejam bem representadas nas áreas de produção existentes devem ser prioridades. Você pode ter aí espécies ameaçadas de extinção, que só tem naquela área, então precisa ser preservado. Raridade, olha, locais com elementos raros devem ser priorizados. Fragilidade, comunidades frágeis são mais valorizadas e merecedoras de proteção. Tipificação, manutenção de bons exemplos das espécies comuns é importante. História registrada, selecionar locais bem pesquisados e documentados, com presença de espécies e habitats conhecidos, é melhor do que suposições. Posição da paisagem, contiguidade que um local mantém com os elementos da paisagem vizinha, a chamada conectividade de habitats, que é a importância para estabelecer links. O valor potencial, locais pouco valorizados, mas com potencial de restauração, de valorização, são importantes. Apelo intrínseco, a produção de certas espécies notáveis pode ser interessante para a sociedade, pode resultar em um melhor reconhecimento global para a conservação da natureza. Tem essa questão aí das pessoas valorizarem certas espécies em relação às outras, e isso pode ser usado, deve ser usado a favor da preservação via infraestrutura verde. Passos para a elaboração de uma rede de infraestrutura verde. Identificar os possíveis hubs da rede para a rede. Definir o recorte espacial e o tamanho mínimo que deverá ter o hub, que é proporcional à escala do projeto. Então, se você faz aí um plano estadual, você tem que ter hubs maiores do que se você fizer um plano municipal, um plano de infraestrutura verde voltado para o município. Eliminar os hubs pré-selecionados cujo tamanho seja inferior ao estabelecido. Então, se o hub é muito pequeno, para uma questão de logística, você pode logo eliminá-lo para ser hub, não que aquilo possa virar a ser um corredor, por exemplo. Identificar os tipos de paisagem que cada um dos hubs e correlacionar os que possuem o mesmo tipo de paisagem, os de paisagens que são conectadas naturalmente, cujas ligações objetivem alguma finalidade ecológica, e também identificar aqueles que não têm afinidade, tá bom? Que não devem ser conectados. Definir os links da rede, identificação das áreas que sejam apropriadas e inapropriadas para ligação entre hubs, hierarquização das áreas mais adequadas, levando em consideração a possibilidade de restauração de terras modificadas. Então, todos os hubs identificados eles devem ser hierarquizados, daqueles que são mais relevantes, que são essenciais, e aqueles que são menos relevantes, que se não der, a gente pode abrir mão. Definição de qual será a largura mínima necessária para os links de acordo com a escala do projeto. Tá bom? Isso também é claro, né? Tem uma relação também com o hub. Quanto maiores os hubs, maiores precisa ser o link em termos de comprimento e largura. Depois da definição dos hubs e links, é preciso avaliar os prós e contras de cada ligação, levando em consideração possíveis deslocamentos indesejáveis provocados pela ligação. De repente você vai fazer uma ligação que tem que passar no meio de um conjunto habitacional, e aí como é que fica, né? Pode ser indesejável. Risco oferecido pela criação do link maior do que o benefício. Exclusão de caminhos inadequados da rede, estradas, centros urbanos, etc. Então, tem essa questão. Infraestrutura verde como instrumento para o planejamento de uso e ocupação do solo, uma política de ordenamento territorial.
Primeiro princípio para a melhoria da ocupação de uma área é determinar onde não se ocupar. Isso é importantíssimo. O processo de implementação da infraestrutura verde pode ajudar a identificar essas áreas. Então, através da infraestrutura verde, você define onde não deve ser ocupado. Mapear sistemas naturais, por exemplo, pode ajudar as comunidades a direcionar seu desenvolvimento para locais longe de áreas alagáveis, reduzindo custos de mitigação e controle de inundações, vulnerabilidade dos assentamentos urbanos aos danos das enchentes. Eu prefiro aqui o termo inundação até, tá? Mas isso é uma questão até técnica, porque enchente, de acordo com o manual brasileiro, manual de desastres naturais do Brasil, a enchente é uma inundação gradual, mas existem também inundações bruscas, que são até mais comuns na região urbana, que são as enxurradas. E também os alagamentos, que é ainda mais comum na região urbana, são aqueles provocados com a impermeabilização do solo. Tá? Mas a inundação já é um termo mais genérico em diversos arcabouços. Claro que, dependendo do arcabouço teórico, você pode ter enchente como igual à inundação, mas eu estou falando especificamente do Manual Brasileiro de Desastres Naturais, que é o mais seguido, até pelo menos no Brasil. A infraestrutura verde pode ser usada para o planejamento territorial também em escalas maiores, estadual, regional, até nacional. Isso nós já falamos em aulas anteriores. Um princípio da conexão de áreas naturais com a finalidade de proteção e recuperação dos processos ecológicos é aplicado a diferentes escalas. Você pode ter conexão entre diferentes unidades estaduais de conservação, unidades nacionais, tá? Planejar a infraestrutura implica em definir quais as áreas que integrarão o sistema e quais serão suas funções na rede. Há uma relação intrínseca com a definição do uso e ocupação do solo, chamado zoneamento ecológico econômico. O foco da infraestrutura verde é o planejamento da paisagem. As decisões são tomadas baseadas na compreensão da ecologia das paisagens, então é importante um estudo ecológico, que engloba os seus processos naturais, relações ecológicas e outras variáveis aqui, também relevantes. A estrutura da paisagem pode ser observada a partir de 3 elementos básicos. Você tem a matriz, as manchas e os corredores. A matriz é o elemento que tem domínio, ou que controla a dinâmica da paisagem, geralmente com predomínio da maior área ocupada e menor grau de fragmentação. Então, aquela que domina ali. A mancha são fragmentos não lineares de aparente homogeneidade que interrompem a matriz. Por uma questão ecológica, ela é diferente da matriz. Ela se diferencia, mas ela não domina aquela região, mas ela ocorre de forma espaçada ali, fragmentada. Os corredores são elementos lineares de aparente homogeneidade e distinguíveis na matriz também. Para a infraestrutura verde, a importância em se identificar essa estrutura de paisagem está em definir qual o papel de cada um desses elementos na rede. Exemplo, corredores podem exercer papel de links, principalmente quando identificados como corredores naturais, como corredores ripários, exemplo, de liga dos rios aí. As manchas, dependendo do tamanho e do grau de conservação de sua qualidade ambiental, podem funcionar como hubs. Exemplo, numa cidade, você tem a matriz urbana, tá? Predomina ali dos fatores antrópicos. Os bosques que existem, as regiões verdes que existem, são manchas, são fragmentos verdes dentro daquela cidade, mas eles precisam ser preservados. E aí você pode usar os corredores para preservar. Então, essa ideia básica do que é matriz, o que é mancha e o que é corredor é importante para a infraestrutura verde. Aqui a principal referência dessa aula é o livro da Vasconcelos, Infraestrutura Verde aplicada ao planejamento da ocupação urbana.